Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje são as tensões envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela. A aposta de que 2026 seria um ano de maior tensão política, como a gente comentava aqui no podcast semana passada, essa aposta se concretizou logo nos primeiros dias do ano. No último dia 3, os Estados Unidos promoveram uma incursão à Venezuela para prender o presidente do país, o Nicolás Maduro. A iniciativa americana tem potencial para girar os ponteiros da política global, além de colocar em jogo os preços de energia nos próximos anos, uma vez que a Venezuela detém a maior reserva de petróleo do mundo. Então, o que esperar nessa relação daqui para frente? A gente vai explorar isso no episódio de hoje e vai falar também sobre outros sinais de alerta no jogo geopolítico. A Cláudia Rodrigues, que é a responsável pela cobertura internacional na equipe econômica aqui do C6 Bank, ela vai explicar, inclusive, como esse cenário global mais instável tem mexido com os mercados, em especial com o preço do ouro. Ainda no nosso bloco internacional, a gente analisa os novos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e traz as nossas perspectivas para os juros por lá. Aqui no Brasil, o assunto é a inflação, que terminou 2025 dentro do limite da meta, mas ainda enfrenta vários desafios. E no fim do episódio, a gente fala ainda do avanço no acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Eu sou a Júlia Nunes. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 12 de janeiro de 2026. Vamos lá? Bom, os dias depois da prisão do Nicolás Maduro por forças militares americanas foram intensos. Eu lembro aqui que no sábado passado, os Estados Unidos decidiram atuar na Venezuela sob a justificativa de combater o narcotráfico. Agora, para entender essa relação delicada entre os americanos e os venezuelanos, é preciso passar ainda por outro ponto fundamental, que é o petróleo. As autoridades americanas têm deixado claro que a iniciativa na Venezuela está relacionada também, em algum grau, ao desejo de participar ou até controlar a indústria petroleira venezuelana. E não é pouca coisa que está em jogo, tá? As reservas provadas de petróleo da Venezuela são as maiores do mundo. Elas representam 16% de todos os campos com exploração viável. Mas olha, apesar dessas reservas volumosas, a produção de petróleo venezuelana é hoje apenas uma fração do que ela já foi no passado. Lá no auge dos anos 2000, a Venezuela produzia 3 milhões de barris de petróleo por dia. Hoje isso não chega a 1 milhão, o que é um reflexo aí da falta de investimentos, do sucateamento da infraestrutura e da fuga da mão de obra qualificada do país. Para recuperar esses campos de exploração e os dutos que envelheceram sem a manutenção e os investimentos adequados, calcula-se que seria necessário gastar algo como 100 bilhões de dólares em uma década. É um investimento grande e, além de ser muito dinheiro, o risco também é relevante. Em 2007, as petroleiras americanas tiveram os ativos na Venezuela expropriados pelo governo local. Então, sem garantias de que isso não deve se repetir, dificilmente essas empresas vão topar o investimento. Por outro lado, são muitos interesses em jogo, né? Primeiro, porque o tipo de petróleo que a Venezuela extrai é estratégico para os americanos. É que as refinarias mais antigas construídas no Golfo do México, elas têm melhor desempenho com um petróleo mais pesado, como o da Venezuela, do que com um petróleo de xisto, um tipo de petróleo mais leve e que é extraído em abundância em solo americano. Até então, os americanos importam esse petróleo mais pesado, principalmente do Canadá. Então, a atuação na Venezuela pode ser uma alternativa mais barata para reduzir a dependência dos canadenses. Outro ponto que também merece destaque são os discursos recentes da Casa Branca que indicam que a intervenção na Venezuela pode não ser passageira. O secretário de Energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, ele disse que o plano é comercializar o petróleo da Venezuela indefinidamente, e aqui eu trouxe exatamente a mesma palavra que ele usou. Se as coisas caminharem nesse sentido, os Estados Unidos podem assumir uma liderança sem precedentes no mercado mundial de petróleo. Somadas, as reservas de petróleo americanas e venezuelanas chegam a 26% do total. Isso é quase o dobro do que detém a Arábia Saudita, que ocupa o segundo lugar no ranking mundial. E nesse cenário ainda bastante hipotético, os americanos teriam um maior controle sobre a oferta de petróleo no mundo, caso eles explorassem essas reservas. Hoje, quem tem maior influência nesse sentido é a OPEP, uma aliança liderada pela Arábia Saudita que reúne grandes exportadores de petróleo, mas da qual os Estados Unidos não fazem parte. Agora, com as reservas venezuelanas, caso os Estados Unidos quisessem, por exemplo, manter os preços de energia mais baixos, eles teriam maior capacidade de barganha.
No fim das contas, a atuação americana na Venezuela muda o cenário por um ponto simples. Vamos pensar que, com os Estados Unidos na jogada, é mais provável que o petróleo venezuelano, que hoje está embaixo da terra, se transforme em uma oferta maior no futuro. Foi principalmente por causa dessa possibilidade que os preços do petróleo chegaram até a cair nos dias que sucederam a prisão do Maduro, contrariando toda a expectativa de que a incerteza no cenário venezuelano poderia elevar a cotação. Mas a queda dos preços não durou, viu? No fim da semana, o petróleo voltou a subir por causa de tensões políticas no Irã. Uma onda de protestos se espalhou em território iraniano e tem sido reprimida com violência pelo governo. A instabilidade ficou ainda maior depois de uma declaração do presidente americano, Donald Trump, de que poderia atacar o Irã por causa da repressão aos manifestantes. Isso mostra como os preços estão sensíveis aos eventos políticos, né? No fim, não há dúvidas de que a temperatura subiu nas relações globais, o que pode causar uma maior volatilidade nos preços do petróleo nos próximos meses. Pois é, e não é só a incerteza sobre a Venezuela ou a crise no Irã que estão nessa equação de maior risco. Nas últimas semanas, outros sinais de alerta ficaram mais evidentes, mostrando que o xadrez político está cada vez mais complexo. Quem analisa esse cenário de maior instabilidade é a Cláudia Rodrigues, que é responsável pela cobertura internacional no C6 Bank. Cláudia, não tá fácil acompanhar as notícias lá fora, né? Cada dia surge um fato diferente que pode influenciar a economia e os ativos financeiros. Agora, o que você colocaria como relevante para a gente observar no curto prazo? Pois é, Bianca, as turbulências no cenário geopolítico aumentaram, e parte disso tem a ver com a mudança na condução da política externa americana. Além da situação na Venezuela, o presidente Trump recentemente voltou a falar das suas intenções de controlar a Groenlândia, sob a justificativa de questões de segurança. A Groenlândia é uma ilha que fica em uma posição estratégica entre a América do Norte e a Europa. Ela é oficialmente parte do território da Dinamarca, um país que integra a OTAN, a aliança militar formada por países da Europa e América do Norte. A questão é que os Estados Unidos também fazem parte da OTAN, o que significa que as relações dentro da aliança podem ficar estremecidas caso os americanos tentem controlar a Groenlândia de alguma forma. A própria Dinamarca disse que se isso acontecesse poderia ser o fim da OTAN. Não bastasse isso, a guerra na Ucrânia ainda não parece perto de um desfecho e existe um ambiente mais instável nas relações da Rússia com os vizinhos do leste europeu. Por fim, as tensões na Ásia continuam presentes, com especial alerta para a relação entre China e Taiwan, que continua frágil. Existe um desejo de longa data dos chineses de incorporarem Taiwan. Sem dúvida, a gente está falando então de um cenário global mais instável, e isso tem incentivado, inclusive, a busca dos investidores por algum tipo de proteção. Explica melhor para a gente, Cláudia, como tem sido esse movimento dos mercados para escapar do risco. A alta da cotação do ouro é um bom exemplo desse movimento. O ouro subiu mais de 60% em 2025 e voltou a bater recorde agora no começo de 26, na esteira de todos esses eventos que a gente comentou aqui no episódio de hoje. E por que o ouro recebe atenção quando existem riscos? É que ele é visto como um porto seguro mais antigo do sistema financeiro, porque tem capacidade de preservar valor ao longo do tempo e de funcionar como uma reserva em períodos de incerteza. Não é à toa que os investidores, pessoas físicas, empresas e até bancos centrais, estes investidores compram ouro em busca de um ativo que ofereça proteção, para o caso esses riscos globais desencadeiem uma piora de outros ativos, como bolsa de valores, dólar e os títulos dos governos. A tentativa de evitar esse risco, que no mercado é chamada de risk-off, é um movimento que pode se intensificar no ano, principalmente considerando que a geopolítica não é o único fator de risco para a economia. Existem ainda preocupações com as dívidas dos governos, com uma possível correção nas ações de empresas de tecnologia, nas bolsas de valores. Enfim, 2026 começou com um ambiente mais instável e é importante ficar atento a isso. Agora a gente muda de assunto para falar do mercado de trabalho e dos juros nos Estados Unidos. O desemprego por lá recuou um pouco na reta final de 2025. A taxa de desocupação caiu para 4,4% em dezembro. Esse é um nível baixo para os padrões históricos do país, já que a média da taxa nas últimas décadas gira em torno aí de 5,7%. Ainda assim, a criação de vagas nos Estados Unidos tem se dado num ritmo contido. O relatório de emprego, chamado Payroll, ele indicou a criação de 50 mil postos de trabalho em dezembro, depois de 56 mil vagas abertas em novembro. Nos últimos meses, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele tem observado com cautela os dados de emprego no país, preocupado com uma possível piora no mercado de trabalho. Foi isso, inclusive, que levou a autoridade a cortar os juros 3 vezes no ano passado.
Mas a gente avalia que os dados mais recentes apontam para uma desaceleração gradual e não para um enfraquecimento repentino do mercado de trabalho americano, o que reduz então o risco de uma alta rápida do desemprego. Ao mesmo tempo, a inflação continua elevada nos Estados Unidos, o que exige prudência na condução da política monetária. Agora, o Fed tem dito que os juros americanos estão mais próximos do nível neutro. É um patamar que nem estimula e nem freia a economia. Com isso, a gente acha que é pouco provável haver um novo corte de juros já na reunião agora de janeiro. Bom, o assunto agora são os preços aqui no Brasil. Depois de mais de um ano fora dos trilhos, a inflação brasileira terminou 2025 dentro dos limites a serem cumpridos pelo Banco Central. O IPCA, que é o índice que mede a inflação no Brasil, ele subiu 0,33% em dezembro e fechou o ano com alta de 4,3%, ficando então dentro do limite de tolerância da meta de inflação. E só para contextualizar aqui, a meta de inflação no Brasil é de 3%, mas ela é considerada cumprida sempre que o índice fica dentro do intervalo de tolerância, que é entre 1,5% e 4,5%. Esse patamar que foi registrado agora no fim de 2025, de 4,3%, ele não era visto desde agosto de 2024. E olha, esse alívio recente da inflação brasileira teve uma origem clara. Ele veio em grande parte de fora do país. A queda global do dólar e o recuo das commodities em 2025 aliviaram os preços que são mais sensíveis ao câmbio, como combustíveis e alimentos industrializados. Mas aqui no cenário doméstico a gente tem um problema. A inflação de serviços continua elevada. Os preços mais altos de escolas, de restaurantes e outros gastos do dia a dia, eles refletem um mercado de trabalho aquecido e os custos elevados da mão de obra no país. Então, dá para dizer que o quadro continua desafiador para 2026. A inflação de serviços resistente e a perspectiva que a gente tem aqui de um dólar mais forte, isso em meio às preocupações com a dívida pública brasileira, tudo isso tende a voltar a pressionar os preços ao longo do ano. E agora a gente fala de um outro assunto que está movimentando o noticiário e que vai ter um impacto importante aqui para o Brasil. Na sexta-feira, os países da União Europeia aprovaram um acordo de livre comércio com o Mercosul, depois de um voto favorável da maioria dos Estados-membros do bloco europeu. Com isso, a expectativa é que a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela assine o acordo em nome da União Europeia nos próximos dias. Esse pacto, que está em negociação há mais de 25 anos, ele prevê a redução ou a eliminação gradual de tarifas de importação entre os dois blocos, ampliando então o comércio bilateral. Mas, apesar do avanço, o acordo ainda precisa passar por um longo processo de aprovação. O texto vai ter que ser avaliado, por exemplo, pelo Parlamento Europeu e pelos congressos nacionais do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. E é importante falar também que na Europa, países como a França e a Irlanda são resistentes ao acordo por causa das preocupações com a concorrência com os produtos agrícolas do Mercosul, e eles prometem levar essa resistência durante a votação no Parlamento Europeu. Agora, aqui para o Brasil, o pacto, sem dúvida, é um acordo importante rumo à maior abertura comercial. E antes de encerrar o episódio de hoje, a gente atualiza a nossa agenda. Você vai ver agora os fatos econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Amanhã, terça-feira, saem os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. É o CPI referente ao mês de dezembro. A gente acredita que o núcleo da inflação americana vai continuar pressionado, com os preços de serviços persistentes e uma tendência de alta aí nos preços de bens por causa das tarifas comerciais. No mesmo dia, aqui no Brasil, vai ser divulgada a Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS, de novembro. A gente acredita que o setor teve uma pequena contração em relação ao mês de outubro. E na quinta-feira sai a Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC, também de novembro, que deve apontar uma leve queda no varejo restrito. E por hoje é só. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. E se você ainda não ouviu o último episódio do Macro Review, fica aqui a dica. A gente fez uma edição especial com as nossas projeções para a economia do Brasil e do mundo em 2026. Teve inclusive a participação ilustre do Felipe Salles, o economista-chefe aqui do C6 Bank. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time junto comigo, Bianca Alvarenga, e com a Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficam com a Marina Kubiak e a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz.
Eu lembro que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!